Voltando a falar então sobre aquisição da propriedade imóvel por acessão, o próximo artigo é da avulsão. A avulsão é a mais rara, o mais raro de todos os fenômenos. Eu estou talvez só competindo ali com a formação de ilhas ali também, que não tem mais utilidade. Então, a avulsão e formação de ilhas são os mais raros. Os princípios da aluvião é que são válidos, tá certo? Então, ainda que não seja natural, mas os princípios são os mesmos, né? No caso da aluvial. Vamos ler então rapidamente aqui o caput do artigo 1251, que diz assim: quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo sem indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização se em um ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio que se juntou à porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Muito bem. Vamos então a tentar entender que é uma situação excepcional. Antes, no entanto, uma dica de concurseiro. Qual é a dica de concurseiro? São duas palavras muito parecidas, né? Aluvião e avulsão. E dizem respeito ao mesmo assunto, aquisição da propriedade imóvel por acessão. Pois bem, eu aprendi com um aluno, um colega de vocês que já se formou, era uma dica esses cursos preparatórios de concurso. Que às vezes tu não lembra de cabeça, né? Vamos que tu não esteja com o código na mão, não lembrou de cabeça. E aí tem assim, aluvião e avulsão. Qual é a diferença entre eles? A dica é a primeira consoante. A primeira consoante te ajuda, então por isso que eu destaquei aqui a primeira consoante. Aluvião com L, a primeira consoante de lenta, ou seja, uma aquisição lenta, a lá do Cassino, de 1831 até 2020, né? Há quase 200 anos, certo? É lento, é um ganho de propriedade lento. A avulsão, por sua vez, é violenta, certo? Vamos voltar aqui, ó. Força natural violenta, né? Então, uma é lenta e a outra é violenta. Tá? Então, isso que fica de dica, né? E aí, já aproveitando o ensejo, digo, como assim, professor, uma força natural violenta? Força natural violenta, capaz de movimentar a terra, né? No caso, de fazer que olha aqui, ó, uma porção de terra se destaque de um prédio para se juntar a outro prédio. Só que seria o caso clássico de um terremoto, né? Sei lá, de uma erupção vulcânica, né? Ou, que é uma coisa que acontece infelizmente no Brasil, onde tem muito morro, né? Que foi o único exemplo que eu consegui foi esse aqui, né? Que é bem clássico, bem claro, né? Isso aqui, se eu não me engano, foi em Niterói, no Rio de Janeiro, chuvarada, né? Fenômeno natural, né? Onde uma força natural violenta desbarrancou aqui um morro, aqui, desbarrancou, o morro veio abaixo. O interessante nessa figura é porque normalmente ele vem abaixo e faz um strike, né? Mata meio mundo e destrói tudo que tem pelo caminho. Aqui não, o que eu achei interessante nessa imagem é que a casa desceu inteirinha, olha aqui, ó. Ela veio para cá, tinha até né, uma construçãozinha aqui na parte superior da casa, na laje, né? Tinha aqui um anexo que veio junto, ó. Aqui, ó, foi violento, imagina uma movimentação de terra desse tamanho aqui, mas não foi tão violento a ponto de desmanchar. Então o morro simplesmente se descolou aqui. Ele, pá, veio aqui, desceu aqui para baixo. Ué, é o caso de nós aplicarmos aqui, né? Então foi uma força natural violenta, uma porção de terra se destacou ao prédio para se juntar ao outro. Tá. O que acontece? Né? O dono do outro, adquirirá a propriedade do acréscimo. Então vamos voltar na imagem. O dono desse terreno aqui de baixo, onde caiu essa, vai adquirir isso aqui. Okay. Quem é que vai ter interesse nisso aqui, né? Mas tudo bem. É só para nós entender a teoria, né? Então, desbarrancou. Beleza. Então, o dono desse terreno de baixo aqui vai adquirir esse mundaréu de entulho aqui, de coisa, uma casa que veio junto. Bueno, se indenizar o dono do primeiro, ou seja, ele tem direito de ficar com a casa se ele indenizar o dono da casa. Ou, sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Então, se ele não fizer aqui nenhuma, né? Não se acertamos, né? O cara não cobrou, né? Passou um ano, ninguém tirou isso aqui, ele adquire. Então, assim, vou ser bem sincero para vocês, na zona urbana, isso aí, assim, né? Certamente tem pouquíssima utilidade, né? Ninguém quer isso aqui, né? Não.
Não tem utilidade isso, né? Isso aqui provavelmente será deslocado por poder público, sei lá, até pelos particulares, né, para retirar suas coisas, tá? Mas realmente, o princípio está ali, né? Seria a aplicação da uma hipótese absurda, assim, mas existe de tu ventilar essa hipótese. Os autores são muito críticos, né? Achando que isso aqui poderia até ser retirado do código, que nem faria falta nenhuma. Pois bem, para terminar as acessões naturais, tem ainda o alveo abandonado. E aí diz assim o artigo 1252. O alveo abandonado decorrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alveo. Aqui é o seguinte, eu vou agora mostrar para vocês com ilustração, mas vamos primeiro para uma tradução. A palavra alveo não é muito conhecida nossa, mas nós já vimos agora nos slides anteriores no desenho da Maria Helena Diniz. Tá? Mas a gente chama normalmente de leito, leito do rio, né? Onde passa água. Né? O alveo abandonado seria o leito do rio. O rio abandonou o seu leito. Né? E aí fica a pergunta: bom, se o rio abandonou o leito, não interessa o que aconteceu, a quem pertence aquela parte onde passava o rio? Né? A quem pertence? E a regra aqui é muito clara. Né? Ela diz, ó, vamos dividir, né, entre os proprietários ribeirinhos. É isso que diz. É a mesma regra das ilhas lá, tu tem que fazer uma linha imaginária, né, no meio do rio, e os proprietários ribeirinhos são donos dessa extensão aqui. Né? Então essa mesma regra aqui vale também, já que estamos falando, né? Quando que também se confunde com o aluvião, hein? Cuidado que pode ser confundido com o aluvião. Quando a água recua, definitivamente, então há um recuo da água, né? Não é que o movimento das águas provocou um aterro, não, não, não. Há um recuo da água, ou porque diminuiu o volume, a vazão, não interessa. O recuo. Aí fica a pergunta: bom, se a água recuou, quem é o dono daquela parte ali que foi descoberta pela água? Mesmo princípio aqui, ó. Só que alguns consideram aquilo, porque às vezes a água recua, mas o rio continua lá. Ela só recuou. Então, alguns consideram como aluvião e não como alveo abandonado. Isso é um pega-ratãozinho aí, né, para ficar ligado nesses conceitos. O alveo abandonado é quando a água simplesmente desaparece do rio. Agora, se houver o recuo das águas, se equivale a aluvião. Tá? Mas o princípio continua sendo o mesmo. Qual é o princípio? O proprietário ribeirinho adquire essa parte que foi acrescida pelo movimento das águas, ou que foi destapada pelo recuo das águas. Tá? Então o princípio é o mesmo. Eu peguei um exemplo aqui, para quem faz Bagé Pelotas, a estrada Bagé Pelotas, BR-293, eu peguei aqui, consegui uma imagem do Google Earth também, e aí aqui eu peguei a BR-293, que está marcadinho aqui, né? Isso aqui fica, pelo que eu entendi, fica no município de Piratini, tá? Para cá é Bagé, para cá é Pelotas, tá? E aqui fica a Ponte do Império, aqui, ó, que é uma ponte que caiu, né? Uma ponte que caiu aqui. Se eu não me engano, ela leva esse nome, Ponte do Império, porque ela foi construída para visita. Não sei se foi de Dom Pedro I para Dom Pedro II, que veio visitar a região. E aí foi construída a ponte, por isso que ficou conhecida como Ponte do Império, que já foi demolida, né, em função do tempo. Imagina, no Império, 1800 e pouco também, né? Estamos falando aí do mesmo tempo do pré-amar médio lá, né? Algumas enchentes, alguma coisa, derrubaram essa ponte. Ela está só os cacos dela lá. Mas aqui na 293, que é uma ponte mais alta, né? A gente passa por aqui, é uma ponte grande, né, uma ponte bem grande, até meio, né, meio em curva, assim, se eu não me engano, né, meio curvada. Mas essa ponte aqui tem uma curiosidade. Ela está passando sobre o rio Piratini. Tá? E vocês podem ver, é um rio bem largo, mas prestem atenção aqui no desenho, esse desenho de cima, que aqui nesse lado de cá o rio está bem certinho aqui dentro do leito. E aqui nessa outra parte abriu um braço aqui, ó. O rio veio para o lado, né? E abriu e percorre aqui. Aí o que acontece aqui? Porque isso aqui é uma foto do rio cheio. Tá aparecendo aqui o rio, tá bem claro que o rio tá cheio. Mas normalmente ele não tá assim. O normal não é isso. O normal, e aí eu peguei aqui a imagem,
Se tu parar em cima da ponte, e essa imagem foi feita em cima da ponte, se tu olhar para o norte, isso aqui tu está olhando para o norte, certo? Olhando para o lado de Porto Alegre, de Iraí, norte do Rio Grande do Sul, ele está aqui, ó, bonitão, um rio bonito, né? Cheio de pedra, até tá meio vazio aqui, né? Mas ele é mais volumoso, e, né? Um rio bem bonito mesmo, com a imagem, né? E normalmente com o sol aqui, né? Desse lado de cá, o reflexo do sol, fica um rio muito bonito mesmo. Isso estou olhando em cima da ponte para o norte. Mas aí se tu for para o sul, olha só, aquele riozão ali parece que desaparece embaixo da ponte. Sumiu o rio. E aí o leito aqui, olha aqui, ó, o leito vazio. Aqui ainda está até meio cheio. Em situação normal, isso aqui está tudo seco. Seco, seco, seco. Não tem nem poça d'água. Né? E aí tu diz, ué, mas para onde foi o rio? Se do lado da ponte ele tá bonito assim, né, e no outro lado ele tá assim. É que ele abriu por aquele braço ali que eu falei para vocês. Ó. Aqui tá a Ponte do Império, as ruínas da Ponte do Império, né? O que sobrou da Ponte do Império. Mas o rio abriu caminho por aqui, ó. Então ali naquela imagem do alto que vocês veem aqui, ó. O rio, quando chega na ponte aqui, ó, ele abre um braço aqui, perdão, desculpa. Aqui ele abre um braço aqui e você vem para o lado. E esse lado aqui eu acho que é fundo o suficiente para pegar toda a água, né? E aqui praticamente está abandonado. Abandonou o leito, no caso. Esse aqui é o caso. Aqui. Isso aqui é um alvo abandonado. Tá? E quem passa por ali já deve ter percebido isso. Pois bem, claro que não é, porque a água volta e meia ainda vem para cá. Basta chover mais um pouco que ele já, né, se engrandece. Né? Tem um baita de uma dimensão. Isso aqui tem, sei lá, centenas de metros aqui, né? Mas vamos assim a analisar em hipótese. Vamos imaginar que o rio tivesse secado. Aí vem a pergunta: a quem pertence o leito do rio? Aos proprietários ribeirinhos. Então, tu vai pegar uma linha divisória aqui no meio, né? Essa parte seca aqui pertence a esse proprietário e essa parte aqui é o outro proprietário. Deu, é isso aí. Simples assim, é isso que diz a lei, tá? A única exceçãozinha a essa lei aqui diz respeito quando o desvio do rio for feito artificialmente, não é o caso aqui. Aqui esse caminho o rio achou naturalmente. Mas quando for feito artificialmente, ou seja, o ser humano desviou o rio, ou para construir uma barragem, seja para o que for, né? Se isso acontecer, o Estado que, para abrir o novo curso, provavelmente teve que indenizar os proprietários, né, que tiveram a propriedade alagada, o Estado fica de dono da área vazia, né, para se ressarcir das despesas que teve com a desapropriação das áreas alagadas. Tá? Então é uma exceçãozinha aí só para fazer esse registro, né? Mas sobre alvo abandonado era isso aí. Então, sobre a sessão natural também era isso aí. Vamos fazer o fim da gravação aqui, depois a gente volta com a sessão artificial.